progressão aritmética. Os conceitos da progressão aritmética. Progressão aritmética é uma sequência numérica que, a partir do segundo elemento de cada termo, é a soma do seu antecessor por uma constante. Exemplo: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Essa sequência é uma progressão aritmética, pois os seus elementos são formados pela soma do seu antecessor com a razão 2. Exemplo: A1 é 5, logo A2 será 5 mais 2, que seria o A1, mais a razão 2, que é igual a 7. E o A3 também, seria 7 mais 2, que é igual a 9, porque o A2 é 7, mais a razão dá igual a 9. Termo geral de uma PA. Quando partirmos do primeiro termo da sequência, a fórmula do termo geral de uma PA, A1, A2, A3, AN, etc., de razão R, é representada por AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. AN então significaria o termo geral, A1 o primeiro termo da sequência, N o número de termos da PA ou posições do termo numérico na PA e R a razão. A PA tem suas classificações. Então, a PA pode ser classificada em crescente, decrescente e constante. Crescente. Para que uma PA seja crescente, a sua razão deve ser positiva, ou seja, a razão deve ser maior que zero. A sequência numérica será crescente quando cada termo a partir do segundo for maior que o seu antecessor. Decrescente. Será decrescente uma PA quando a razão for negativa, ou seja, quando a razão for menor que zero. A sequência numérica será decrescente quando cada termo a partir do segundo for menor do que o antecessor. E constante. Para que uma PA seja constante, a sua razão deve ser nula, ou seja, R igual a zero. E todos os termos deverão ser iguais. Propriedades de uma PA. Em uma PA qualquer, de N termos e razão R, podemos observar as seguintes propriedades. Qualquer termo de uma PA a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Exemplo: observe a propriedade na PA 2, 5, 8 e 11. O A5 será igual a 4 mais o A6 dividido por 2. A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Como por exemplo, na PA, com os elementos de 1 a 23, com razão 2, temos a soma dos equidistantes correspondendo a 24. Como por exemplo, o 1 mais 23 dá 24, 5 e 19, 24. No caso de ocorrer que uma PA tenha número de termos ímpar, existirá um termo central que será a média aritmética dos extremos desta PA. Veja, por exemplo, que a PA com os elementos de 1 a 19, com a razão 3, tem 7 termos e que o termo central é 10. Logo, A4 é igual a 1 mais A7 dividido por 2. Então, que seria o 1 mais 19 dividido por 2. Então, daria 10. Soma dos termos de uma PA finita é dada pela fórmula Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. O Sn, então, seria a soma dos termos. Progressão aritmética no Enem. Aqui nós iremos apresentar alguns gráficos, na verdade, um gráfico, e algumas questões que caíram no Enem para que vocês possam perceber qual é a cara do Enem e o que apresenta, o que ele pede nas suas questões. Então, um gráfico informacional que aponta quais são as questões que mais caem no Enem, sobre quais os assuntos, voltados todos para a matemática, obviamente. Então, a pesquisa aponta que a progressão aritmética apresenta 12,8% de participação nas questões na prova, tornando o assunto de grande importância. Ficando somente atrás de geometria, com 26,30%. Seguiremos agora com algumas questões. Podemos analisar na figura 1, 2 e 3
a quantidade de palitos sobe de 3 em 3. Então, considerando isso, vamos fazer uma fórmula geral de PA e substituir o AN por C e o N por Q para chegar na nossa resposta. Então fica como C igual a 4, que no caso é 1, mais Q menos 1 vezes 3. Bom, questão 2 aí na tela para vocês. A questão pede o quanto de arroz em toneladas foi produzido de 2012 a 2020. Agora que já sabemos qual que é a razão, vamos identificar o termo A10 através da fórmula do